Vamos falar de um circuito que não tem nenhuma resistência. Quer dizer, o que a gente vai falar é a respeito de uma indutância que tenha resistência igual a zero. Então eu vou aplicar uma tensão senoidal nessa indutância e a gente vai analisar qual é o comportamento da corrente nessa indutância. Bom, então como é que a gente forma a equação? A tensão gerada pelo indutor é L vezes a derivada da corrente no tempo. Então L é a indutância da bobina e a tensão gerada. Essa tensão VL aqui, ela tem que ser igual à tensão que eu estou colocando. Então imagine que eu estou colocando a tensão senoidal, que tem uma frequência angular igual a ômega, e um alfa. Um alfa significa o seguinte, é que na hora que eu ligar essa fonte, eu não tenho certeza de que valor instantâneo ela vai ter nesse momento que eu ligar. Então eu estou colocando um alfa aqui genérico. A gente está colocando aqui para dizer que esse alfa pode ser zero, então ele começa no início do senoide, então pode ser π sobre 2, quer dizer, ele pode começar no valor máximo, etc. Então, vamos colocar ele de forma genérica aqui para analisar matematicamente. Bem, então se eu resolver essa integral aqui, para eu extrair a corrente, eu vou obter a primitiva dessa função senoidal. E, evidentemente, esse L aqui, né? Vamos colocar aqui. Então, esse L, ele vem para cá. Ok? E para eu extrair a primitiva, eu vou ter que multiplicar por um W, um ômega, que é a frequência angular, e dividir também por ele. Porque assim eu vou ter a integral de V máximo, que é esse valor, seno de ômega t mais alfa, que é aqui, ômega dt. Então significa dizer que agora, e esse daqui é a derivada da função. Então, seno de u du. Agora eu posso extrair a primitiva dessa função para obter i de t. Então vamos lá. Então veja que agora, qual é a primitiva? Qual é a primitiva do seno? É menos cosseno. Então eu tenho menos V máximo sobre ômega L. Então vai ficar essa parte aqui, como vocês podem perceber. E aqui a primitiva dessa função seria cosseno de ômega t mais alfa. Mas então eu tenho que acrescentar uma constante C, né, que todo mundo conhece. Essa é a forma da gente fazer a integral indefinida. Veja, então agora a gente chegou nessa seguinte situação. I de t é igual a menos V máximo sobre ômega L, cosseno de ômega t mais alfa, mais C. Eu preciso agora descobrir quanto é esse C. Para eu descobrir, eu vou colocar aí o t igual a zero. Essas são as condições de contorno dessa equação. Então, para t igual a zero, essa corrente tem que ser igual a zero, evidentemente. Então, assim que eu ligo uma chave aqui para acionar essa bobina, então a corrente inicialmente tem que ser igual a zero. Então, vamos colocar I de zero igual a zero. Se eu fizer isso nessa equação, eu vou obter facilmente o valor de C. Então, C para mim vai ser dado por V máximo dividido por ômega L cosseno de alfa. E se lembre que esse alfa agora é o valor inicial do ângulo em que a tensão está sendo acionada. Aí a gente observa alguns detalhes aqui. Esse ômega L aqui equivale à minha reatância indutiva. Então agora, a partir de agora, a gente vai observar que um circuito indutivo ele possui o que se chama de reatância indutiva, que é igual a frequência angular multiplicado pela indutância. Lembrando que a frequência angular é 2π vezes a frequência do sinal que eu estou colocando. Bem, então, agora
como eu tenho essa expressão, agora a gente está com essa expressão, ok? Vamos colocar essa expressão. Veja que eu estou com essa expressão é menos cosseno de ômega t mais alfa. Então vamos ver como transformar esse menos cosseno no seno. Vamos partir dessa expressão, todo mundo conhece, seno de A mais B igual a seno A cosseno B mais seno B cosseno A. Ora, então, se eu colocar B igual a menos 90, fica seno de A cosseno de 90 menos seno de 90 cosseno de A. Evidentemente que isso daqui vai dar igual a menos cosseno de A. Então, significa dizer que se eu tiver um menos cosseno de A, eu posso substituir esse valor de menos cosseno de A por esse valor aqui de seno de A menos 90 graus. Então, quem é o A que a gente está tratando? O A que a gente está tratando é justamente isso aqui, ó, a ômega t mais alfa. Então, como é que vai ficar? A nossa fórmula final vai ficar do jeito que está mostrado. Menos cosseno de ômega t mais alfa, que é essa aqui. Isso aqui é igual a seno de ômega t mais alfa, que é exatamente o meu A que eu usei aqui, menos π sobre 2. O π sobre 2, porque eu já estou transformando esse 90 graus aqui em π sobre 2. Tá bem? Então, agora eu posso fazer o seguinte, a minha expressão final ficou V máximo dividido por ômega L, que é a reatância indutiva, seno de ômega t mais alfa, que está aqui. Então, seno de ômega t mais alfa. E eu vou buscar o meu valor de C que está aqui, que eu já tinha calculado, ó, que é igual a V máximo ômega L vezes cosseno de alfa. Então, isso daqui vai ser a expressão final da minha corrente que vai passar aqui. E aqui seria o I. Aqui seria o V e aqui seria o I. O I vai passar aqui por essa indutância. Então, observe o seguinte, o que a gente pode concluir? É que essa corrente vai ser uma senoide defasada de π sobre 2, quer dizer, atrasada de π sobre 2, atrasada de 90 graus da tensão. A tensão está aqui. Veja, a tensão é esse valor, né? Tensão é esse valor. E a corrente é exatamente V máximo sobre ômega L, seno de ômega t mais alfa, menos 90 graus. Quer dizer, ela está atrasada de 90 graus. Só que ela tem um componente agora contínuo, um valor médio. Agora, a minha corrente ela vai ficar em torno desse valor médio. Ela não vai ser uma corrente com valor igual a zero. O valor médio igual a zero. Então, vamos obter alguns valores de corrente aqui. Por exemplo, se a corrente, essa aqui é a nossa expressão final, V máximo sobre ômega L, seno de ômega t mais alfa menos 90 graus. Lembra que eu coloquei na expressão π sobre 2 aqui, mais a parte do exatamente valor médio. Se eu agora substituir, vamos colocar alguns valores. V máximo, vamos supor que seja 50. A frequência, que está aqui, ômega igual a 2πf, 2πf, F é igual a 60. Vamos colocar L, a bobina, sendo 5 mH. Então, a frequência angular vai ser 2π vezes 60, dá 376,99 radianos por segundo. Nessa conta toda, o XL, que é a reatância indutiva, é 1,8849 ohms. E aqui está um quadro. Se eu colocar alfa igual a zero, quer dizer, se ele começar o valor da tensão no instante igual a zero da senoide, essa corrente nunca vai colocar um nível, ele vai ficar sempre em torno de 26,52. O que é 26,52? É quando você pega aqui 50, que é o valor da V máximo, divide por ômega L, que é 1,8849, e coloca cosseno de alfa. Quanto é o alfa aqui? É igual a zero. Então, ele vai ficar uma tensão, uma corrente
senoidal, como vocês podem perceber, defasada de 90 graus da tensão, só que com um valor médio igual a 26,52. Se eu colocar, se eu ligar a tensão no instante π sobre 4, quer dizer, com 45 graus, então vai influenciar onde? Vai influenciar aqui, ó. Isso aqui não vai mudar, não. Veja, aqui vai ficar 26,52, ômega t mais alfa menos π sobre 2, aliás, vai repercutir aqui, apenas na defasagem, mas também, o que é mais importante, vai repercutir principalmente no valor médio. Agora o valor médio, em vez de ser 26,52, vai ser 18,75. Vai haver um defasamento diferente aqui. E finalmente, se eu colocar igual a 90 graus, esse valor aqui, eu coloco 90 graus, π sobre 2. Então vamos lá. Aqui, π sobre 4 veio para cá. O alfa, né? Aqui o π sobre 2 veio para cá, π sobre 2. Então, cosseno de π sobre 2 é igual a zero. Então, nesse caso, só quando eu acionar a tensão com 90 graus inicial, é que a corrente ela não vai ter nível médio. Então, esse seria o melhor caso para mim, né? Se eu adicionar a tensão no instante igual da senoide passando por zero, ele vai ter um nível médio máximo e ele vai ficar variando de zero à soma desses dois aqui, que daria aproximadamente 53 amperes. E se eu colocar a tensão a partir de π sobre 2, ele vai ficar em torno do zero. Bem, então, vamos ver. Ok, vamos ver agora, vamos fazer um script do MATLAB. A gente vai ver o resultado disso aí que a gente estava falando. Vamos colocar uma tensão máxima igual a 50, a frequência igual a 60, a frequência angular seria 2 vezes π vezes 60, a indutância igual a 5 mH, o alfa, vamos começar com alfa igual a zero, vamos obter 50 pontos disso aqui do nosso gráfico e vamos começar com uma taxa de amostragem de 10 vezes 10 a menos 4. Tá bom? A gente já sabe que com 60 Hz ele vai dar, num período, ele vai dar 16 milissegundos. Então isso aqui é um tempo de amostragem bastante suficiente. Vamos formar o nosso vetor de tempo igual a zero. Ele vai de 0 a TA, 0 a cada TA, tempo de amostragem, aqui que a gente já definiu, que é 10 vezes 10 a menos 4, e vai até n menos 1 vezes TA, quer dizer, quantos pontos eu quero? 50. 50 menos 1, 49, 49 vezes TA, vai ser o último ponto que eu vou obter do tempo. A nossa corrente máxima é igual a V máximo sobre ômega L. Se lembre, é só olhar na fórmula lá que ela vai dar exatamente a corrente máxima igual a V máximo sobre ômega L. Isso aqui é o vetor da tensão e aqui está o vetor da corrente com a plotagem que eu vou fazer. Vamos lá para o nosso Scilab. Vamos lá. Chegamos aqui. O que vocês estão vendo aqui foi exatamente o que estava lá no slide. Então, vamos executar. E você veja aí. Bom, como a gente tinha dito, aqui está o gráfico da tensão, tá bem? E aqui está o gráfico da corrente. Ele vai ficar aqui sempre com nível médio igual a aproximadamente 25. Ele não vai baixar disso, jamais, porque não tem como perder energia nesse circuito.
as condições iniciais impuseram que a corrente ficasse sempre positiva. Tá bem? Então, bom, agora a gente pode fazer o seguinte, vamos colocar alfa igual a π sobre vamos voltar aqui, vamos colocar aqui π sobre 4, quer dizer 45 graus, para ver o que é que vai acontecer. Então, vamos, o gráfico já foi eliminado, então vamos fazer isso aí, veja lá. Aqui está a corrente, veja que ele já está, a corrente já tem uma parte que ele vai para a parte negativa, ele já não é totalmente positiva, que é exatamente aquela situação que a gente viu no quadro anterior. E finalmente vamos colocar alfa igual a π sobre 2. Colocando alfa igual a π sobre 2, vamos obter agora a corrente, exatamente como vocês estão percebendo, indo em torno do nível 0. Aí nesse caso volta aquele conhecido circuito que a gente já viu, não é? Que é exatamente ele ficar 90 graus, veja que a corrente está a 90 graus da tensão, vou colocar aqui, vamos colocar também para analisar melhor aqui, tá bem? Então a gente colocou esse grid e mostra aqui que esse valor, a corrente ela está defasada de 90 graus em torno do nível 0, essa é a parte azulzinha aqui, como vocês podem notar, e aqui é a tensão. Tá bem? Então a gente pode voltar novamente para todo mundo ficar mais entender um pouco melhor. Vamos colocar 0 novamente aqui, executar e observar que a corrente agora ficou sempre do lado positivo. Vamos colocar aqui um pouco mais. Vamos colocar o grid para todo mundo perceber melhor aqui. Então, veja que a corrente agora, ó, ela está sempre acima do eixo do zero, do valor zero. Tá bom? Então, essa é a aula de circuitos puramente indutivos. Então, quando a gente colocar um resistor, então esse valor vai cair para zero e vai ficar na forma conhecida como a gente sabe. Então é isso, pessoal. Muito obrigado.